Academia Corpo em Movimento, Restaurante Engenhos Gourmet, Açaíbes, JMR Material de Construção, Restaurante Carne na Brasa. Olá pessoal, mais uma vez um lugar inusitado, já fiz aqui antes com o MC Vavá falando sobre mobilidade e gestão e hoje, grato aqui à companhia do nosso amigo santarritense Jodson Júnior, que vai falar sobre o movimento pró-monarquia, que também tem seus pés aqui, militantes, tem pessoas que são admiradores então do projeto na cidade de Santa Rita. Desde já, Jodson, muito obrigado pela sua companhia hoje aqui no SRTVPB Notícias. Olá, Luiz Carlos Cunha. Olá a todos os telespectadores da SRTVPB. Eu, particularmente, muito fã, sempre estou acompanhando, sempre que posso acompanho. E desde já gostaria de deixar registrado a minha gratidão pelo convite. E, como sempre, não me canso de dizer que sou o seu admirador, sou fã do seu trabalho, Luiz. A recíproca é verdadeira. Vamos lá, veja bem. Vamos falar agora de Jodson Júnior, vocês que são de João Pessoa, que acompanham então este jovem talentoso aqui, vamos saber da história dele aqui da cidade de Santa Rita, se realmente ele nasceu aqui, se enraizou-se aqui, onde nasceu Jodson Júnior, de quem é filho, quem casou, se já tem filho, e até chegar, qual a sua formação com Jodson Júnior? Luiz Carlos, eu sou nascido em Santa Rita, como de costume se fala, eu sou santarritense da Gema. Eu nasci aqui na maternidade, no Hospital de Maternidade Ceslau Gadelha, e no ano de 1980, infelizmente essa maternidade não existe mais, ela já foi desativada na década de 80. E sim, sou casado, sou muito bem casado com Bianca Kelly, temos uma pequena, vai completar em alguns meses 5 anos, que é Lara Ashley. Ela nasceu nos Estados Unidos, mas já é brasileira, já passamos a nacionalidade brasileira para ela. Muito bem. Sou formado, vale registrar que eu sou formado em gestão pública, eu sou administrador público por formação e sou graduando em medicina. Eu estou hoje, concluí agora o 4º ano de medicina, estou aguardando passar um pouco essa turbulência do Covid-19 para poder ingressar no internato. São os 2 últimos anos do curso de medicina. Muito bem. Agora vamos direcionar aquilo que mais vamos discutir hoje, que é pró-monarquia, que é um movimento que está... Agora vamos saber um pouco da monarquia, porque as pessoas às vezes confundem socialismo, querem ligar o socialismo, o que é a monarquia? Muitos no Brasil já perceberam isso aí, todos estão conscientes, muitos odeiam e amam o Bolsonaro, muitos odeiam e amam o Lula. E muitos disseram para onde correr, qual é a solução, qual um caminho, qual um lado. Existe um lado, existe um caminho, existe outro viés para ser seguido. Então foi surgindo movimentos. E não é de hoje, antes do Lula, antes do Bolsonaro, antes da política atual que nós estamos vivendo, já tinha muitos simpatizantes daqueles que foram nossos propulsores, daqueles que deram os passos iniciais e que com muita... bravura, se desligou-se de Portugal e declarou independente, lutou por nós. Se houvesse a guerra, teriam morrido por nós para que hoje tornássemos Brasil. Vamos saber um pouco da monarquia. Luiz Carlos, o movimento pró-monarquia, o que nós gostamos de denominar, que seria um movimento que é favorável à restauração da monarquia. Talvez muitos ainda não saibam ou não chegaram ainda a estudar algum tópico relacionado à monarquia, mas o Brasil, ele nasceu de uma monarquia. O Brasil, ele nasceu de uma monarquia, nós bem sabemos que fomos uma colônia portuguesa e Portugal na época o seu dogma era esse. Em Portugal, o que prevaleceu hoje não, hoje já mudou, mas era a monarquia. De acordo com as guerras napoleônicas, todo mundo sabe quem foi Napoleão Bonaparte, ele foi em busca do presidente, do rei de Portugal, Dom Luís, e aquela frase que nós costumamos ouvir, Luiz: você me deixou a ver navios,
surgiu daí. Porque quando Napoleão Bonaparte adentrou em Portugal, quando chegou em Lisboa, Dom Luís já tinha fugido para o Brasil com a sua família real. E aqui se instalou no Brasil. O Brasil logo tratou de receber um upgrade. Hoje a gente chama upgrade. O Brasil passou a ser parte do Reino Unido de Portugal. E era a colônia que mais apresentava números grandiosos. Era a colônia que mais crescia. Então aqui se instalou Dom Luís, nasceu o Pedro I, né? Dom Pedro I. E quando Napoleão foi derrotado e foi expulso, foi preso em Waterloo, a família real portuguesa retornou para Portugal, mas isso é uma longa história, O que nós queremos explicar sobre o movimento pró-monarquista é que em 1889, após mais de 60 anos no trono como imperador do Brasil, Dom Pedro II ele foi deposto, ele foi expulso, ele foi traído pelo Marechal Deodoro da Fonseca, nascido nas Alagoas, que por incrível que pareça, Luiz Carlos, acredite, Marechal Deodoro era um menino pobre nas Alagoas, que chegou ao Rio de Janeiro e foi muito bem acolhido pelo nosso imperador Pedro II, que logo deu moradia, deu estudos numa escola militar, e quem diria, mais na frente seria traído pelo homem que ele deu a mão. Essas traições já são comuns já de muitos anos. Sim, quem são cristãos já sabe. Exatamente, Luiz Carlos, é incrível, né? Então, quando Pedro II foi deposto, a monarquia foi derrubada com a liderança do Marechal Deodoro por líderes de movimentos pró-república, Pedro II acabou sendo expulso do Brasil, o país qual ele nasceu, juntamente com a sua família, com a nossa imperatriz, com a nossa a redentora princesa Isabel, Conde d'Eu, que era o seu esposo, foram embora para a França e lá ele viveu o resto dos seus dias. Então, quando a gente resolve abraçar o movimento da monarquia, é que após 131 anos de república, o que é que nós conhecemos? Pobreza, desigualdade social, corrupção. Luiz Carlos, por incrível que pareça, a primeira favela do país, ela foi criada na República. Até 1889 não existia nenhuma favela. A República se instaurou no país, começou a surgir a desigualdade social, a corrupção e as favelas. Então, por que eu vou manter-me pró-república se a República em 131 anos, acho que é um número, é um período bastante interessante para a gente pensar. 131 anos seria um tempo razoável para que a República pudesse resolver os problemas do país, que claro, todo país tem. Não é que o Brasil, na monarquia, quando era gerido por Pedro II, não é que o Brasil era perfeito, não. Tinha também os seus problemas, claro. Era um país novo, mas que andava bem. Então, hoje, o que é que a gente vê na República? Somente corrupção. A gente vê um Congresso vendido, que cobra, que quer comprar. Hoje é difícil, quase que impossível enxergar políticos que brigam pelo povo, que amam o povo, que acima de tudo o Brasil. Pedro II, ele foi o maior brasileiro de todos os tempos. Eu gosto de dizer que é brasileiro de todos os tempos com Z. Com Z. Até então, o português do Brasil era com Z na época. Nos Estados Unidos ainda eles utilizam na língua inglesa é com Z, mas eu costumo dizer que Pedro II, Luiz Carlos, ele foi o maior brasileiro de todos os tempos. Por quê? Ele nasceu por uma lei, ele passou a ser imperador do Brasil muito cedo, muito jovem, ainda na sua adolescência. Na época só poderia ser a partir de 21 anos, mas na época tiveram que adiantar esse processo, até porque Pedro I, seu pai, precisou retornar a Portugal para assumir o trono de Portugal.
E aí deixou Pedro II junto para poder alinhar o Brasil e foi o maior imperador de todos os tempos. Para você ter ideia, Luiz Carlos, para você ter ideia, caro telespectador, quando nós falamos de monarquia, nós falamos de coisas boas. O Brasil naquela época, para você ter ideia, Luiz Carlos, um policial militar, que é uma categoria que eu particularmente tenho muito respeito, muito carinho, são aqueles que saem das suas casas e não sabem se voltam, combatendo a criminalidade, enfim. Tanto um policial como um professor, naquela época, eles recebiam quantias referentes a valores atuais de aproximadamente R$11.800. Claro, naquela época eram réis, a moeda do Brasil era réis. Mas naquela época, professores policiais eram muito bem remunerados, porque eram categorias que, na minha ótica, permanecem sendo categorias de muito respeito, se é assim que eu bem posso dizer. Aliás, Pedro II, ele costumava dizer que se ele não fosse imperador, ele gostaria de ser professor. Muito porque bem. não há profissão mais nobre Outra do que segunda ser categoria, professor. outra categoria, muito bem. O que eu vejo a diferença, Jodson, é que ele tinha súditos, ele tinha filhos. Hoje, quem nos gere, eles têm eleitores. Então, eles não vão em busca do crescimento de regiões que não tenham votos. Hoje, antes não, ele buscava lugares que nem pessoas teriam para votar ali, mas eles estariam investindo e sempre fazendo e trazendo o crescimento que tornou que o Brasil foi conhecido e admirado por muito tempo. Pedro II ele foi o nosso segundo imperador, tanto que nós chamamos de Segundo Império. Porque o primeiro império foi Pedro I quem declarou a independência do país. Mas realmente, Luiz Carlos, aí você fala, como é que pode, Jodson? Será que daria certo o Brasil ser gerido por um imperador? Calma. Quando a gente fala que nós vamos restaurar a monarquia, e que o imperador hoje seria, até por questão de saúde, o nosso estimado, sua majestade imperial e real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ele assumiria o trono hoje. Porque naquela época, Luiz Carlos, na época da monarquia, quando o Brasil era gerido por Dom Pedro II, o Brasil tinha a segunda maior marinha do mundo. Nós tínhamos muito respeitada. A segunda, nossa marinha só ficava atrás da Marinha Real Inglesa. Para você ter ideia, até os Estados Unidos, que já era uma potência na época, dizia que se combatesse a marinha do Brasil, não saberia se sobreviveria. Então, para você ter ideia, uma nação como os Estados Unidos temer a Marinha Nacional, a Marinha Real do Brasil, por aí você já tira. Então, Luiz Carlos, nesse caso, é uma linha sucessória, onde a família vai sempre ter um sucessor. Isso. É lógico, Pedro II ele tinha uma filha que estava na linha de sucessão ao trono, que todos conhecem, que é a princesa Isabel. Foi ela quem assinou a Lei Áurea. Inclusive, o Brasil acabou tendo o seu regime monarquista deposto, sofreu esse golpe no dia 15 de novembro, exatamente, Luiz Carlos, por incrível que pareça, porque a nossa redentora, a princesa Isabel, acabou libertando os escravos. Assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão no Brasil. Isso acarretou numa revolta dos senhores, dos ricos do Brasil, que tinham milhares de escravos, que gastaram, compraram, tiraram dinheiro do próprio bolso para comprar escravos e naquele momento perderam. Tudo que compraram, perderam. Então, você, Luiz Carlos, você acha que quem ficaria feliz? Não ficaria. Quem faria hoje, se no caso estivesse nas mãos dos presidentes da República? Eu acho que os deputados, os senadores, os fazendeiros, mas enfim, isso foi que acarretou com a queda da monarquia. Houve uma revolta. E aí esses senhores ricos da época financiaram e conseguiram fazer com que o movimento pró-república, na época, derrubasse Pedro II. Agora, para o santarritense e até os pessoenses que nos acompanham, pessoas de Cruz do Espírito Santo, Sapé também, que eu gostaria de mandar um abraço grande.
como funcionaria hoje, ele assumindo o trono, abaixo dele, como seria gerido o país? Na verdade, seria o nosso terceiro reinado. Hoje, como eu falei, Dom Bertrand de Orleans e Bragança é o que está na linha de sucessão. Porém, eu falo questão de saúde, porque ele tem um outro irmão que também está na linha de sucessão, mas ele seria hoje porque ele tem a saúde mais estabelecida. Nós passaríamos a ter, Luiz Carlos, o que nós defendemos, na verdade, eu gostaria de deixar claro para você que está nos assistindo, é que o nosso objetivo é de defender uma monarquia, claro, não é uma monarquia absolutista, onde é o imperador quem vai determinar, quem vai mandar e desmandar. Não. É igual como funciona a Inglaterra. É isso? Na verdade, o imperador passaria a ser uma figura que nós costumamos dizer que seria o quarto poder. Hoje nós temos o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. Né? O executivo é o presidente, isso. O legislativo é o Senado e a Câmara dos Deputados, e o judiciário que é o STJ, o STF. Vamos trabalhar com o STF. Nós temos esses três poderes no Brasil hoje. Nós almejamos esse quarto poder que chama-se poder moderador, Luiz Carlos. Poder moderador, porque esse poder moderador, ele é apenas o chefe de Estado, ele representa o país em visitas internacionais, ele representa. Mas quem vai gerir o país, quem vai administrar o país, é o primeiro-ministro, que hoje nós chamamos de presidente. É o primeiro-ministro. A figura do quarto poder, que é o poder moderador, por exemplo, Luiz Carlos, está havendo uma onda de denúncias de corrupção na Câmara dos Deputados, no Senado, seja onde for. Está havendo uma onda de denúncias. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Quem é que vai? O que é que deve ser feito? A gente sabe que o Brasil é um país que, infelizmente, a gente vê muitos casos impunes, muitos casos que não são resolvidos. O que acontece nesse caso? O imperador, ele vai destituir toda a Câmara, ele destitui todos os seus cargos, todos saem e convoca novas eleições. Ele iria hoje também assim, mas é visível muitas coisas. Isso aí eu não precisa acusar. Vamos lá. É visível hoje que há irregularidade também no que deveria estar fiscalizando, que é o nosso poder judiciário. Que a justiça também está saindo do que há na Constituição. Ou seja, ele aplica a pena com bastante veemência, vigor, e com outros não. Então, temos o caso aí do Aécio Neves, que se protelarem mais um pouco, vai ser prescrito, vai ser prescrito, correto. E ele não vai pagar pelo que fez. Temos a Dilma Rousseff, que começaram a investigar. Vai ter investigações, vai ter CPI. Isso aí leva anos. Quando querem, fizeram isso da noite para o dia. E colocaram outro presidente. Ou seja, e aí eles não se movimentam. Não, vocês resolvem. Quando eles querem, eles resolvem. Então, está tendo uma desordem. Não está tendo mais um respeito sobre um por cima. Teria que ser, então, uma força moderadora. Quem vai fiscalizar, digamos, então, o judiciário. O nosso terceiro poder. É uma corrupção atrás da outra. O judiciário não vai poder aleatoriamente simplesmente destituir. Não, ele não tem esse poder, o judiciário não tem esse poder. Ele só recebe as denúncias e julga. Ele não pode acusar, o poder judiciário só julga. Então, nesse caso, nós precisamos do quarto poder, que é o poder moderador, para poder destituir aquele corrupto, aquele salafrário que não ama o país, que só entrou a ocupar aquele cargo com o objetivo de desviar recursos para o seu próprio bolso. O imperador, ele faz isso, Luiz Carlos. Ele destitui o cargo, convoca novas eleições com candidatos completamente novos. E se mais uma vez houver o contra corrupção, ele vai destituir novamente até alinhar, até a gente criar essa cultura de que a política é coisa séria. Não é para entrar e roubar dinheiro do povo. Né, Luiz Carlos? Agora, entrando e respondendo... Olha que está todo mundo água na boca, já gostou demais da proposta. Já vai aumentar o número de militantes, viu? Agora, Luiz Carlos, amém, amém. Se a gente adentrar numa pesquisa mais profunda, a gente vai ver que a monarquia é a única saída do país. Se nós nascemos de uma monarquia,
nós temos que continuar numa monarquia. E temos exemplos em todo o mundo do que continuam com a monarquia. Você me perguntou, Luiz Carlos, no início da nossa conversa, agradável conversa, porque não há assunto mais... É claro, também há outros, mas esse é muito interessante e condizente com o momento. Luiz Carlos, você me questionou sobre socialismo, comunismo, capitalismo. Olha, isso são movimentos que surgiram dentro de repúblicas. Isso. O comunismo, o socialismo surgiu lá no leste europeu, lá na na extinta União Soviética, até mesmo na Rússia pós Segunda Guerra Mundial. O capitalismo criado pelos Estados Unidos, que acabou prevalecendo com a queda do Muro de Berlim em 1991. Então, Luiz Carlos, isso são dogmas da República. Não queira jogar os seus problemas no que deu certo anteriormente. Exato. A República. Muito bem, Luiz Carlos. Então, assim, num sistema de monarquia, não é socialismo, não é comunismo, não é capitalismo, não é direita, não é esquerda. Gente, esse negócio de direita e esquerda, isso deve ser extinto. Isso é uma briga interminável. Isso parece uma guerra entre Palestina e Israel. Isso está feio, isso está acabando com o nosso país. Ah, é esquerdopata, é direitopata. Gente, está na hora de se unir e todo mundo ao invés de ser direita e esquerda, passar a ser Brasil. Vamos ser Brasil. Nós somos um país, Luiz Carlos, que temos todas as características para ser uma potência mundial. Demais. Nós chegamos a beirar a quinta maior economia do mundo na década de 2000, quase ultrapassamos o Reino Unido, mas eu não vou entrar nesse mérito porque vai acabar, eu vou precisar tendo que citar candidatos, ex-presidentes, eu não vou, o meu objetivo não é esse. Mas num sistema monárquico, numa monarquia, Luiz Carlos, não existe direita, não existe esquerda, existe Brasil. Nós temos um imperador. Aplica-se o que for melhor para o país. Claro. Se tiver algo que deu certo no capitalismo, é aqui que está funcionando. Se algo que dá certo na esquerda, no social, alguma característica do socialismo que der certo, aplica-se aqui. O que for bom para o Brasil. O que for bom para o Brasil. Correto. O imperador, ele é o defensor perpétuo do país, é o defensor perpétuo do Brasil. Então, Luiz Carlos, não há quem ame mais o Brasil do que o imperador. Pedro II, para você ter ideia, quando ele foi expulso do próprio país, Luiz Carlos, olha só que interessante. Pessoal, me diga hoje quem seria expulso do Brasil e fez apenas um pedido para que para que enchessem um saco com areia do Rio de Janeiro, para que ele pudesse, no seu velório, na sua morte, repousar em cima de terras brasileiras. Uma vez que ele estava sendo expulso, ele foi para a França, mas ele queria ter um contato com o Brasil. A única forma que ele poderia ter seria... Foi bem poético. Exatamente. Poético. Então, quem amou mais o Brasil do que Dom Pedro II? Para mim, ninguém. Né, Luiz Carlos? Eu vejo hoje o contrário, pessoas querendo extorquir o Brasil, querendo tirar as suas riquezas e colocar no próprio bolso. Você me corrija se eu estiver errado. Vou tentar resumir do meu modo. Me corrija porque pode ser que eu me engane em alguma coisa. Vamos lá. Nós temos uma casa riquíssima, cheia de grandes pertences, de muitos valores, onde são colocadas pessoas que têm um prazo para sair. Você vai morar nessa casa e vai tomar conta da casa, mas você vai sair em determinado tempo. Pessoa de boa índole, ela vai sim administrar, olha, deixei do jeito que você me entregou. Pessoas de má índole, já estou indo embora, eu vou colocar logo isso aqui, porque eu estou indo embora. O imperador não, ele vai passar de pai para filho. Olha, isso aqui já é seu. Você vai levar para você mesmo, você vai tomar o que é seu mesmo, então você vai criar um carinho e um vínculo muito grande ao lugar. Então você quer que prospere, porque um dia todo imperador, todo político da república mesmo sabe que um dia vai partir e não vai levar nada. Então o imperador, ele sabe, ele quer o melhor e que fique bem para seus... Você entrou numa temática maravilhosa, que ela é interessantíssima para ser abordada nesse momento. Eu estou, inclusive, impressionado, porque eu ia deixar passar isso aí. Eu ia passar batido. Mas olha só, Luiz Carlos, é interessante. Você bem lembra, quando Marcos Odilon foi prefeito, eu vou tirar um exemplo mais recente,
que é o que nós vemos de forma costumeira. Quando um prefeito, por exemplo, Marcos Rodilon, ele foi prefeito nessa última gestão dele, nessas duas últimas gestões dele, quando ele estava finalizando a sua gestão em 2012, Reginaldo Pereira, que venceu as eleições de 2012, assumiu e aí dizia: nós temos que trabalhar, não teremos muito o que fazer no início, porque o rombo que o prefeito deixou nos cofres públicos foi absurdo, então nós temos que trabalhar para repor esses cofres, para começar a trabalhar. Isso. E aí Reginaldo começa, depois entra Netinho, aí Netinho finaliza a gestão dele, entra Emerson Panta. Emerson Panta diz a mesma coisa: nós primeiro teremos que nos restabelecermos, teremos que ajustar as contas, porque o prefeito anterior deixou um rombo. E assim vai, Luiz Carlos, é sempre que acontece. Isso é no governo do estado, isso é na presidência da República. Um presidente, um governador e um prefeito vão sempre dizer que o anterior deixou um rombo. Já no Império, nós não teremos esse problema. Pois é. Não há esse problema, porque, por exemplo, Pedro II foi imperador do Brasil por mais de 60 anos. Muito bem. Né? Então, por quase 60 anos, Luiz Carlos, quase 60 anos. Então, ele iria dizer o quê? Calma, porque o imperador passado me deixou. Não tem isso. Existe uma continuação, há uma continuidade de gestão, de administração. Então, isso não existe. Não vai existir esse problema de vai mudar um gestor para outro, aí lá vem aquela questão de rombo. Não, na monarquia não vai existir isso. Eu falo não vai existir isso porque eu estou certíssimo de que iremos restaurar a monarquia no Brasil. O que está faltando, Luiz, é exatamente isso: confrades como você levar a informação correta para a população. Você também aí que está em casa. Para a população, porque muitos não sabem, mas o movimento pró-monarquia, para restaurar a monarquia, é o movimento hoje que mais cresce. Aí você está em casa se perguntando: Jodson está ficando louco. Como é que a gente vai restaurar a monarquia no Brasil? Não tem sentido. Tem sentido. Você está aí, caro telespectador. Nós já colhemos mais de 30 mil assinaturas. Você pensa que é pouco? Não é pouco. Era o necessário. Nós precisávamos de 20 mil, já temos 30 mil, onde o Senado vai trazer de volta uma possibilidade de uma votação, para que o brasileiro possa finalmente escolher. Você fala: Jodson, mas houve em 93 um referendo e a República venceu a monarquia. Tudo bem. Nós vivíamos numa época, pessoal, naquela época, 93, onde não existia ainda internet, onde a nossa comunicação ainda era muito escassa. Isso. Então, como os republicanos já estavam no poder há mais de 100 anos, a tendência era a República vencer, Luiz Carlos. Porque, Luiz Carlos, você é um exemplo, você é uma pessoa de boa índole, um batalhador, é um orgulho santarritense, não canso de dizer isso. Você hoje traz a comunicação, traz as notícias para a gente, e isso é motivo de muita honra. E eu vou dizer por quê. Um exemplo, João é um deputado estadual, um deputado federal, que está lá, ele está fazendo absurdos, está metido em corrupção, está colocando milhões de reais no seu bolso, descaradamente. Você acha que João iria votar para que a monarquia fosse restabelecida? Jamais. Ele podendo ser destituído pelo imperador, Jamais. Luiz Carlos? Ele Jamais! ia acabar com o esquema. Então, Nunca. O que nós sofremos hoje é exatamente isso: lutar contra a correnteza. A gente está nadando contra a correnteza difícil, porque os próprios congressistas não têm esse interesse. Não tem o interesse de levar para votação. Porque hoje, Luiz Carlos, se você convoca uma votação para que a população possa definitivamente escolher qual o sistema que ela quer viver, ser gerida, com a comunicação hoje mais acessível, o YouTube, diversas redes sociais, a gente iria levar a informação correta para o brasileiro. Hoje, todos têm acesso à informação e ficaria bem mais fácil a gente colocar a informação correta. Em 93 falavam que se a monarquia voltasse, ia voltar a escravidão. Gente, como que ia voltar a escravidão? Não. Se foi a própria princesa Isabel que assinou a Lei Áurea e acabou com a escravidão. Então, e muita gente acreditou naquela época, Luiz Carlos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Então, eu acredito que em breve nós estaremos... O próprio filho do presidente, Flávio Bolsonaro, ele tem
ele tem um carinho, ele tem uma admiração pelo movimento pró-monarquia. O próprio Bolsonaro tem uma tendência, ele tende também, ele balanceia, porque ele conhece a família real do Brasil, que vive hoje em São Paulo. Mas, enfim, a gente torce muito para que essa votação venha à tona, para que comunicadores como você, comunicadores como Danilo Gentili, todo mundo conhece, Agora é Tarde, né, do SBT, ele é monarquista. Ele é monarquista. E pessoas como você, pessoas como ele, iriam levar a informação correta, a formação idônea, a formação sem mentira, sem distorção, para que a população pudesse realmente escolher de peito aberto. Peito aberto. Um país que nasce de uma monarquia não pode ser república. Isso. 131 anos de república, só atraso. E vocês acompanham as notícias diárias, você vê, você procura, rapaz, para que lado? Eu não acredito mais naquele, nem naquele, agora disseram que tem um no meio aqui, mas são os velhos que estão gerindo, quer dizer, aqueles dali, se vocês não acreditam, está na hora de chegar um poder moderador, que é o pai de tudo. Não é aquele que vai levar para casa que tem pouco tempo para sair, não. É aquele que vai deixar a coisa confortável para todos que estão no barco, né? Inclusive seus filhos, que serão os próximos que irão gerir. Ele não vai deixar um pepino na mão dos filhos, ele tem que deixar o melhor possível. Então, é justamente isso aí. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entenderam, ele vai passar as redes sociais, então como você possa se comunicar então com o Jodson Júnior e tirar algumas dúvidas, ele poderá esclarecer. Na verdade, Luiz Carlos, é a nossa única saída, não há outra saída mais. Se em 131 anos não foi possível ajustar o Brasil, não vai ser mais outros 131 anos que vai ajustar. Então eu peço encarecidamente você que acha uma coisa louca a gente poder restaurar, vamos pesquisar, a gente vai iniciar hoje, estamos tentando montar o nosso círculo monárquico para realizar eventos pró-monarquia, levar a informação correta. Eu gostaria, Luiz Carlos, de deixar um grande abraço para confrades, são confrades que acompanham o nosso movimento, que também estão na guerra, na batalha, para o nosso grande amigo Rodrigo Costa, o nosso amigo Alisson Marcelino, Davi, para você também, Luiz Carlos, para o nosso grande cantor, um grande artista da cidade, nosso amigo Juan, que é o Juan do Forró de Rei, acho que é Forró de Rei. Mas enfim, Juan, você também é um orgulho santarritense, merece mais espaço, merece mais respeito. São pessoas que também brigam como nós pela restauração, pelo restabelecimento da monarquia do Brasil. Pessoal, não há outra saída hoje. Não há. Bolsonaro, embora queira trabalhar, vai dizer que o Congresso está atrasando a vida dele, que não aprova isso, não aprova aquilo. Então vamos ficar sempre nessa. Vai ser sempre nessa, Luiz Carlos. O presidente vai ser impedido de trabalhar, ou o Congresso vai querer aprovar as coisas, ou vai mandar o presidente assinar, o presidente não vai assinar, porque não... E vai ser sempre isso. Chega, o Brasil não se acostumou com a República. Restauração da monarquia já. Ave Império do Brasil. Luiz Carlos, quero finalizar. Se você, emocionado, eu não sei como é que está o seu, eu não sei como é que está o seu tempo, mas pode ficar à vontade. Você pega o nome República e que começa com Ré. Ré é para trás. Então é atraso, gente. República já deu. Gente, e antes de finalizar, estou dizendo aqui que vai ter um quadro novo, que Dom Pedro II pisou nessas terras dos canaviais. Vamos pesquisar, claro, os livros e trazer aqui os locais e visitarmos, fazermos a matéria em loco, claro, com a companhia, se caso ele queira me acompanhar. Vai ser uma honra, Luiz Carlos, eu já estou ansioso para este dia. E vamos mostrar todas as imagens a vocês, com toda a estrutura, várias câmeras, drone, câmeras aquáticas, rios, todos os lugares, antigas capelas, para que vocês se sintam no imperialismo, que um dia temos a esperança que volte. Amém, Ave Império. Pois para finalizar, Luiz Carlos, eu só gosto de deixar um adendo. Fiquem aguardando a nossa próxima conversa, né, Luiz Carlos? Porque, afinal de contas, o maior brasileiro de todos os tempos, Dom Pedro II, já caminhou por aqui, por essas terras. Não foi aqui na Praça Getúlio Vargas, mas foi em Santa Rita. A gente vai continuar com isso aí, né, Luiz? Muito bem. Gente, espero que tenham gostado. Vai ter mais conversa sobre o assunto. Ele esqueceu de deixar as redes sociais. O que eu sugiro é que vocês possam acompanhar
Nós temos um Facebook que chama Monarquistas do Nordeste. Facebook Monarquistas do Nordeste. E em breve estaremos criando uma página oficial, que é do Círculo Monárquico de Santa Rita. E que talvez até, se Deus quiser, se Deus permitir, na próxima a gente já divulgue a página oficial do Círculo Monárquico. Hoje, procurem no Facebook Monarquistas do Nordeste e sigam lá as nossas informações. Ó, vocês vão se apaixonar e vão querer estar ligando pra gente para aderir. Jodson, cadê a bandeira do Brasil Império? Muito bem, pessoal, a todos um abraço, espero que tenham gostado. Em breve o quadro Pelas Terras Onde Caminhou D. Pedro II, aqui na Paraíba, e muito mais entrevista com o amigo Jodson e com a audiência de todos vocês. É isso que eu espero. Sem horário, será postado assim que terminarmos cada matéria, cada ponto de crescimento até nesse setor, nessa militância, né, em prol da monarquia, que vai crescendo. Nós traremos aqui notícias novas para todos vocês. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.